Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um que está nos acompanhando neste momento. Quero saudá-los com o lema dessa semana, que está no Salmo 132, versículo 9. E a palavra do Senhor nos diz: que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis gritem de alegria. Conforme o calendário litúrgico nos indica, nós celebramos o culto do terceiro domingo após Pentecostes, neste fim de semana. Um dado interessante e didático do calendário litúrgico é que ele basicamente se organiza em dois principais blocos. O primeiro deles vem do Advento e segue até o domingo de Pentecostes, e o segundo bloco, a partir do domingo de Pentecostes, ele segue até o início do tempo de Advento. São dois ciclos, dois grandes ciclos do ano eclesiástico. No primeiro bloco, nós lembramos e celebramos os grandes feitos de Deus em favor de seu povo, de toda a humanidade, como a sua vinda ao mundo, sua revelação, paixão, morte, ressurreição, ascensão, o envio do seu Espírito Santo. Em outras palavras, o primeiro bloco do calendário litúrgico fala do que Deus fez e ainda faz por cada um de nós. No segundo bloco são lembrados e celebrados os grandes feitos que Deus faz por meio da sua igreja. O envio do Espírito Santo criou o tempo após Pentecostes. O Espírito Santo desperta as pessoas para a fé, reúne os crentes como igreja de Deus, como igreja de Jesus Cristo, e age nessas pessoas e nessa igreja, transformando as vidas pela reconciliação, pela palavra da reconciliação com Deus, que começa em Cristo, segue até hoje e seguirá por toda a eternidade. Nesse segundo bloco também, nós lembramos a ação de Deus por meio da igreja para que Jesus Cristo se faça presente neste mundo por meio do seu testemunho, alcançando assim Samaria, Judéia, a Galiléia, até os confins da terra, por meio da fé em Jesus Cristo e da proclamação do Evangelho da reconciliação. Em outras palavras, o segundo bloco do calendário litúrgico fala do que a igreja faz no poder do Espírito Santo para Deus e por Deus neste mundo, por meio da palavra do Evangelho. Repare que neste tempo após Pentecostes, os textos indicados para a pregação nos cultos sempre trazem orientações para o viver da igreja, para o desempenho prático da fé em Cristo. Algo que a primeira parte do Salmo da saudação também aponta, que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo. O tempo após Pentecostes nos serve para lembrar daquilo que é o certo, daquilo que é o princípio que a palavra de Deus nos traz, para que nós continuamos seguindo no caminho certo. E é claro que não se pode esquecer que esse viver só é possível porque Deus realizou grandes feitos de graça em favor da sua igreja e ainda realiza. E só é possível também viver aquilo que é certo porque Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo. Ou seja, o viver a fé é viver pela graça e viver também na graça de Deus. E por isso, conforme diz a segunda parte do Salmo que lemos na saudação, que os teus servos fiéis gritem de alegria. A razão da nossa alegria, pela qual nós podemos exultar, podemos celebrar, é justamente essa graça deixada por Cristo, por meio do seu Espírito, o qual se manifestou em Pentecostes, não como acontecimento único, mas como o marco de uma vida eterna nessa graça de Deus para todo aquele que crê, para todo aquele que tem a fé em Jesus Cristo, operada por meio do seu Espírito na palavra de Deus. Convido a comunidade para que nós tenhamos um momento de oração. Pai querido, Pai amado,
Obrigado por essa graça e a paz que Jesus Cristo nos traz. Obrigado pela ação do Teu Espírito que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria e que nos orienta a sempre fazer aquilo que é o certo, a não desistir, a não desviar do caminho, ainda que nós possamos tropeçar, ainda que nós possamos, às vezes, perder o sentido, achar que não tem sentido a caminhada que nós temos. O Teu Espírito está sempre nos lembrando, através da palavra do Senhor. Por isso também nós podemos ficar felizes, nós podemos nos sentir consolados e animados nessa caminhada. E essa graça de Jesus Cristo, que Jesus Cristo deixou para nós, essa graça eterna também faça com que nós possamos ser perdoados pelos tropeços, pelas falhas que nós cometemos nessa caminhada de fé. Nesse sentido, em nome de toda a comunidade, quero entregar toda a vida que está nos acompanhando neste momento, assim como a minha também, para que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor perdoe pelos nossos pecados que nós cometemos em ações, pensamentos, em palavras, ou nos omitindo do testemunho do Evangelho, de viver o testemunho do Evangelho. E muitas vezes que nós o fazemos ao longo dessa semana, ao longo das semanas em que nós vivemos a nossa vida. Tenha piedade de nós, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Tem piedade de nós. Peço que o Senhor nos abençoe através da palavra que será pregada, que essa palavra possa nos trazer vida, possa nos relembrar mais uma vez dos nossos princípios, daquilo que é o certo a vivermos pela fé em Jesus Cristo. E que essa palavra também possa nos animar, nos lembrar que nós podemos nos alegrar, independente das circunstâncias, por essa graça que nós podemos viver e que ainda que nós vivamos sofrimentos e dificuldades na vida, certamente a glória que nos aguarda não se compara com o sofrimento de outrora. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Convido a comunidade para que nós ouçamos um hino em preparação para a pregação. Juntos na mente e coração, temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar, corpo onde a vida é mais vida, vivendo Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo Jesus. Juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração, temos em cada a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz.
Juntos somos um corpo em Cristo. Juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Na saudação desse culto, ouvimos que para o período após Pentecostes, os textos selecionados para a pregação têm a sua ênfase no que a igreja faz no poder do Espírito Santo por Deus e para Deus neste mundo. O texto indicado para o terceiro domingo após Pentecoste corresponde muito bem a essa organização do calendário litúrgico. É um texto que foi elaborado para ser uma das importantes referências para a atuação da igreja no mundo. O texto se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 10, versículo 8, e eu passo a ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E, então, se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste e de graça dai. Disse antes da leitura que esse texto foi elaborado justamente para ser uma das importantes referências para a atuação da Igreja de Jesus Cristo no mundo. E agora digo que essa afirmação não é uma opinião minha sobre o texto, mas o próprio texto reivindica essa descrição. Observe, se você comparar os versículos iniciais desse trecho com o trecho do capítulo 4, versículos 23 ao 25, você perceberá que os trechos foram elaborados com a mesma estrutura e partes, inclusive, usando as mesmas palavras. É como se Mateus tivesse copiado e colado e feito algumas mudanças. Observe os slides aqui projetados. A introdução dos dois trechos, sublinhados em amarelo, é idêntica. Apresentam a mesma descrição do ministério de Jesus Cristo. Em ambos os trechos sublinhados de cinza,
é dito que Jesus vê as multidões. Ele tem olhar atento para elas. As multidões não são estão apenas no seu campo de visão, mas ele enxerga a realidade sobre elas. Ambos os trechos, sublinhado em azul, descrevem uma reação imediata de Jesus. E em ambos os trechos, sublinhado em verde, são apresentados, vamos chamar assim, uma reação estendida de Jesus. Dentro da estrutura geral do Evangelho de Mateus, o trecho 4:23 a 5:2 está inserido no bloco do anúncio do reino de Deus. E o trecho 9:35, 10 a 1 está inserido no bloco da realidade prática do reino de Deus. Sendo que 4:23 a 5:2 introduz o chamado ao discipulado, no Sermão do Monte, os capítulos 5 a 7 de Mateus, e 9:35, 10 a 1 introduz o envio ao ministério, no Sermão do Envio, no capítulo 10. O trecho 9:35, 10 a 8, então é um texto de referência para o ministério dos discípulos e, portanto, o ministério da igreja. Ele quer nos ensinar sobre o ministério da igreja. E por isso eu convido você a observarmos 5 características que o trecho revela para o ministério da igreja. E convido a ter neles impulsos para questionarmos como está o ministério da igreja em nossas comunidades. Claro que cada um vai pensar na sua comunidade. E convido a ter neles impulsos para questionarmos como está o ministério da igreja em nossas comunidades. Claro que cada um na sua. E convido para encontrarmos ou reencontrarmos ou mantermos o rumo certo no ministério da igreja, conforme o que acontece em cada comunidade. Primeira característica. O texto faz perceber que o ministério da igreja é continuação do ministério de Jesus Cristo. Observe que a descrição do ministério dos discípulos nos versículos 1 até 8 do capítulo 10 corresponde de modo muito aproximado com a descrição do ministério de Jesus nos versículos 35 até 36 do capítulo 9. Há detalhes a mais na descrição do ministério dos discípulos, como, por exemplo, expulsar espíritos imundos, lá no verso 1 do capítulo 10, ressuscitar mortos, no verso 8. E há também detalhes a menos, como, por exemplo, a ênfase no ensino. Mas, no conjunto do Evangelho de Mateus, vemos que o ministério dos discípulos corresponde exatamente com o ministério de Jesus. Jesus realizou o seu ministério e, tendo concluído, o passou aos seus discípulos para que dessem continuidade ao seu ministério, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus havia ordenado. Um detalhe importante no capítulo 10, versículo 1, é a informação de que Jesus deu aos seus discípulos a sua autoridade para realizarem o ministério. E esse detalhe é muito significativo no tempo após Pentecostes. Jesus enviou o seu Espírito Santo para a igreja e é o Espírito Santo, como dádiva de Cristo, que cria, mantém e move a igreja para realizar o ministério na autoridade de Jesus. A igreja não tem ministério próprio e ela não realiza ministério próprio. Ela é autorizada por Jesus e é impulsionada pelo Espírito Santo para representar Jesus Cristo e realizar o ministério de Jesus Cristo. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Essa característica nos faz perguntar: como entendemos o ministério da igreja? Como encaramos e exercemos o ministério da igreja em nossa comunidade? É um empreendimento nosso ou continuação do empreendimento do nosso Senhor? Está em sintonia e sincronia com o Senhor? A segunda característica para o ministério da igreja está intimamente ligada com a primeira. Sendo o ministério da igreja a continuação do ministério de Jesus,
O ministério de Jesus é a referência e o modelo para o ministério da igreja. Essa é uma relação óbvia, mas pelo fato de ser óbvia não significa que não seja necessário mencioná-la e enfatizá-la. Uma profunda marca de nossa época é a busca pelo sucesso. E o sucesso é avaliado por medidores como eficiência, números alcançados, impacto causado e reconhecido pelos outros. E como igreja, somos tentados a buscar esse tipo de sucesso. Somos tentados a medir o sucesso de nossas comunidades pela grande quantidade de pessoas que frequentam os cultos e as programações, ou pela relevância que a comunidade tem na sociedade, no meio em que vive, ou pelo espaço que conquista nas mídias com muitos likes e compartilhamentos, ou pela prosperidade financeira, ou pelo reconhecimento e elogio das autoridades ou da sociedade em geral. Boa frequência de pessoas, relevância na sociedade, ser conhecido e reconhecido pelos outros não são coisas más em si. E, inclusive, que bom se isso acontece numa comunidade. Mas essas coisas são, digamos assim, resultados que podem ou não ser acrescentados ao ministério da igreja. Não são sinal nem medidores de sucesso da igreja no desempenho do seu ministério. Antes, o sucesso da igreja de Jesus Cristo se mede pela sua fidelidade a Jesus Cristo. Se mede pela correspondência do ministério exercido pela igreja ao ministério de Jesus Cristo. Conforme o versículo 35 do capítulo 9, o conteúdo do ministério de Jesus e da igreja é o ensino, o anúncio do evangelho do reino de Deus e a cura ou o cuidado de doentes e enfermos, e podemos acrescentar aqui o cuidado de necessitados. Jesus Cristo tem uma verdade, aliás, ele é a verdade, que deve ser ensinada pela igreja. Jesus Cristo trouxe a boa notícia de que o reino dos céus já começou e é possível viver sobre esse reino, ter os seus benefícios e corresponder ao seu modo de vida pela obediência. E a igreja deve anunciar esse reino e convidar as pessoas a se submeterem a ele. Jesus Cristo trouxe uma inversão no modo de vida. O pecado coloca as pessoas sob a escravidão de viverem egoisticamente para si mesmas. Jesus trouxe a liberdade de viver em favor das outras pessoas, promovendo diversas formas de cura pelo cuidado das outras pessoas. Essa característica faz perguntar: qual é a referência do ministério da nossa comunidade? O que entendemos por sucesso no ministério da igreja? O que buscamos para sermos comunidade bem-sucedida? Resultados nos padrões da sociedade competitiva ou fidelidade ao ministério de Jesus? Que rumo temos trilhado como Igreja de Jesus Cristo? O ministério em nossa comunidade tem sido de ensino do que Jesus ensinou? Tem sido do anúncio do reino dos céus e o convite para as pessoas se submeterem a ele? Tem sido de cuidado dispensado para os que têm necessidade? Terceira característica que o texto nos dá: o ministério da igreja não pode perder o olhar teológico que marcou o ministério de Jesus. Isso que chamo de olhar teológico é o que está no versículo 36 do capítulo 9. Diz ali: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ao olhar para as multidões, Jesus viu as extremas dificuldades que estavam vivendo. Viu o seu sofrimento e sua aflição. Situação que poderia ser descrita sob o ponto de vista sociológico daquela época. Estavam oprimidas e empobrecidas sob o Império Romano e sob a exploração do templo. Situação que poderia ser descrita sob o ponto de vista psicológico. A sua saúde mental estava debilitada. Viviam com esgotamento emocional. Situação que poderia ser descrita sob o olhar antropológico e tantos outros pontos de vista diferentes. Mas a descrição que Mateus registra é que aos olhos de Jesus as multidões eram como ovelhas que não têm pastor.
Desde o Antigo Testamento, essa imagem é usada para descrever o relacionamento correto entre Deus e o seu povo. Deus é o pastor e o seu povo é o seu rebanho de ovelhas. Mateus descreve a situação das multidões sob o ponto de vista teológico. E do ponto de vista teológico, as pessoas foram criadas por Deus para a comunhão íntima e pessoal com Ele. Pela queda, essa comunhão foi rompida e a vida plena que as pessoas tinham com Deus se perdeu, se tornaram ovelhas perdidas. E para que as pessoas tenham novamente vida plena, é preciso reconciliação com Deus. Essa é a visão teológica. Aqui é importante dizer que não é errado ver as pessoas sob o ponto de vista sociológico, psicológico, antropológico e seja qual for. Mas é preciso reconhecer que esses olhares são sempre limitados. Eles podem perceber dificuldades e dores importantes que as pessoas vivem e podem gerar compaixão e ação de cuidado e auxílio para essas dificuldades e dores. Mas esses olhares não enxergam o principal problema humano e, consequentemente, não geram compaixão para agir diante desse pior problema humano. A necessidade que as pessoas têm de reconciliação com Deus. O olhar de Jesus ajuda a cuidar para que não caiamos em duas tendências muito comuns na igreja. A ideia de que é preciso salvar a alma das pessoas e que o corpo e o que acontece com ele não tem valor. Ou a ideia de salvar o corpo e o que acontece com ele e a alma não tem valor. Para Deus, o ser humano é integral, corpo e alma. Isso é uma coisa só. E Jesus veio para salvar as pessoas por inteiro, corpo e alma, físico e espiritualmente. Ao ver nas multidões a necessidade de vida plena pela reconciliação com Deus, Jesus teve compaixão, ele compadeceu-se delas. Essa expressão significa literalmente que as entranhas de Jesus se moveram. Ele ficou tocado profundamente com o que viu. Ele ficou profundamente comovido. Ele precisava se mover em direção da necessidade de vida plena das pessoas pela reconciliação com Deus. Inclusive, foi para essa direção que ele se moveu. A sua obra trouxe reconciliação com Deus. Essa característica faz perguntar: sob qual ponto de vista enxergamos as multidões? Temos ainda um olhar teológico a respeito das pessoas? Essa necessidade que as pessoas têm de vida plena, que só pode ser restaurada pela reconciliação com Deus, move as nossas entranhas, gera em nós compaixão, nos comove, nos faz nos mover em direção das pessoas? Quarta característica do texto sobre o ministério da igreja é que o ministério da igreja é realizado com oração e ação. Jesus ordena aos discípulos para que orem e também os envia para agir. A primeira observação é que, apesar das ordens de Jesus serem apresentadas em sequência, parece que não há ênfase na sequência de ações, tipo primeiro orar e depois agir. A ênfase está em que oração e ação devem acontecer simultaneamente e com constância. Juntas, são essenciais para o ministério. Outra observação importante é que o conteúdo da oração e da ação são dados pelo próprio Jesus. Os discípulos devem rogar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara, para a sua lavoura que já está madura para a colheita. Parece que desde o tempo da igreja primitiva, essa é uma marca constante do ministério da igreja. Há tantas pessoas que precisam ser resgatadas e reconciliadas com Deus, que sempre faltam pessoas já resgatadas e reconciliadas com Deus que se envolvam e se empenhem nessa missão de resgate e reconciliação. Aqui existe uma garantia: no ministério da igreja não falta trabalho. A oração por trabalhadores deve ser constante. Além disso, a necessidade da oração por trabalhadores é sinal de dependência de que a igreja tem do próprio Deus. A missão só acontece por ação do próprio Deus. Ele chama para o discipulado,
Ele capacita e concede dons, Ele envia para o ministério, Ele acompanha o trabalho e Ele faz produzir frutos. Então vale a pena contar com Ele. Ele é o maior interessado em que o ministério da igreja aconteça e tenha frutos. E com relação à ação, como já vimos, ela deve seguir a ação do próprio Jesus. Ela é marcada pelo olhar teológico de Jesus. Os discípulos, na autoridade de Jesus, devem procurar as ovelhas perdidas. No versículo 6 do capítulo 10 são especificamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no capítulo 28, versículo 19, indica que se busquem as ovelhas perdidas de todas as nações. Os discípulos devem anunciar a proximidade do reino dos céus, ou seja, viver submissos ao reino de Jesus e assim colocar sinais do reino no mundo e, ao mesmo tempo, convidar outras pessoas a viver sob esse reino, que é o único reino eterno. Os discípulos devem cuidar de quem precisa de ajuda tanto nas dimensões corporais e como espirituais. Devem servir como Jesus serviu. E essa característica, ela nos faz perguntar: como é em nossa comunidade a prática da oração e ação? Há ainda oração? E há ação? Estão oração e ação conectadas? O conteúdo de nossa oração é aquela que Jesus ordenou? Rogamos ainda por mais trabalhadores na seara do Senhor? Ou oramos por tantas outras coisas? E o conteúdo de nossa ação é o que Jesus ensinou e Ele mesmo praticou em seu ministério? Por fim, a quinta característica, nela Jesus ordena: de graça recebeste, de graça dai. Está lá no versículo 8. Nessa expressão, fecha-se o arco da conexão entre o ministério de Jesus e o ministério da igreja. O ministério de Jesus nos abençoou gratuitamente. Jesus não perguntou se éramos dignos daquilo que Ele fez por nós. Ele não perguntou se Ele teria alguma vantagem em agir em nosso favor. Ele não se muniu de garantias de que responderíamos positivamente a Ele. Ele fez o que fez por nós, por amor e de graça. Com essa mesma marca, Ele quer que desempenhemos o ministério da igreja, que abençoemos gratuitamente, que sirvamos sem perguntar a dignidade de quem é servido e sem querer algo em troca, que amemos as pessoas e queremos a sua salvação e sua vida plena pelo simples fato de que o nosso Senhor ama, salva e concede vida plena. Jesus quer que desempenhemos o ministério da igreja como pessoas que receberam a graça de Jesus e que foram preenchidas pela graça de Jesus e que transbordam a graça de Jesus para as outras pessoas. Essa característica nos faz perguntar: gostamos de ser acolhidos pela graça de Jesus, não é? Mas buscamos acolher os outros nesta mesma graça? Hoje o Senhor nos visitou com uma palavra importante e necessária para o ministério da igreja, ministério do qual fazemos parte pela graça de Jesus e do qual somos participantes no poder do Espírito Santo. Eu sei que esta palavra é muito densa e cheia ainda de muitos impulsos para a nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de incentivá-lo que você acolha o que você recebeu nesta pregação e continue meditando nessas palavras. E que a pregação de hoje seja um impulso inicial para a sua reflexão, não só pessoal, mas também comunitária. Quem sabe o texto de hoje que foi pregado possa vir ser um tema de estudo mais prolongado na sua comunidade. Lá no grupo de estudo bíblico, na reunião de senhoras, no encontro de jovens, na reunião do presbitério, que esse texto nos sirva de espelho que faz perceber como estamos vivendo como igreja de Jesus Cristo. E que ele também nos sirva como bússola, que corrige a rota, se for assim necessário, conforme a vontade de Deus.
Deixemos que esse texto nos faça, em comunidade, buscar um ministério da igreja marcado pelo ministério de Jesus. Sejamos, assim, sinal da presença de Deus nesse mundo, para a glória de Deus e para servir as pessoas com a reconciliação com Deus e a promoção da vida plena que brota dessa reconciliação. Que Deus o abençoe. A pregação que nós acabamos de ouvir é uma pregação animadora, mas que também nos traz reflexão. Que essa palavra que foi pregada possa nos provocar reflexão, para refletirmos e fazermos a retrospectiva daquilo que nós temos vivido na nossa fé, da forma como nós temos agido, da forma como nós temos vivido como comunidade, com a qual nós temos lidado com o envio que Jesus Cristo deu a nós, através do tempo de Pentecostes, para que nós nos lembremos de testemunhar desse Evangelho, aonde quer que nós estejamos. Bendito é todo aquele que ouve essas palavras, as põe em prática, guardando em seu coração. Recebamos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Vão na paz de Cristo e sirvam ao Senhor com alegria da graça de Cristo deixada a nós. Amém.